Seja bem-vinda, minha amiga querida, para a nossa segunda aula desse nosso projeto de aulão, Meu Lar, Minha Paz. Eu tenho certeza absoluta que você foi impactada na nossa primeira aula e talvez coisas que você nunca parou para pensar surgiu aí no seu coração e que você começou a entender que todo o processo de mudança da sua casa, do seu lar, primeiro vai ter que começar em você, porque senão você vai nadar e pode morrer na praia. Bom, hoje eu não vou te convidar para tomar um chazinho comigo, no máximo a gente tomar uma água juntas, porque nós vamos falar um assunto que trata sobre praticidade. A gente precisa ser práticas no nosso dia a dia. Vocês sabem, né? Eu tenho 16 anos de casada, eu tenho 4 filhas, onde a minha filha mais velha acabou de fazer 10 anos e a minha filha mais nova acabou de fazer 1 aninho. Ou seja, eu tenho muita demanda durante o meu dia. E se eu não aprendesse a ser uma pessoa mais prática, mais funcional, aquilo que hoje, muitas vezes eu ainda enxergo que eu estou enxugando um gelinho ali e outro aqui, muito provavelmente eu estaria agora tentando enxugar um grande iceberg e não ia conseguir, né? Então, muitas das vezes, a gente está nessa situação porque a gente não usa as ferramentas corretas, a gente não usa os mecanismos corretos e nós não temos o conhecimento de como devemos fazer para que as coisas aconteçam e para que a gente pare, sabe, de ser uma pessoa extremamente ativa, que fique fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa aqui, outra coisa ali, e a gente passe a ser uma pessoa produtiva e não apenas ativa. Porque quando a gente está nessa constância de ser ativos, significa que a gente está gastando uma energia talvez desnecessária para aquilo que a gente está fazendo. E quando existe produtividade naquilo que a gente faz, se existe uma funcionalidade e se estamos fazendo de uma maneira correta, vamos supor que você gaste menos 50% da sua energia. E o objetivo dessa aula é para que você possa aí gastar sua energia com aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que é uma prioridade na sua vida, ter mais tempo para os seus filhos e não chegar à noite aí fadada ao cansaço, que não consegue ler um livro, que não consegue nem fazer sequer uma oração com os seus filhos ou ter um tempo de conversa com o seu marido. Então eu quero que você entenda que a aula de hoje vai te ensinar a ser uma pessoa mais produtiva. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e rotina, porque não existe uma forma de você ser uma pessoa produtiva sem eu te ensinar como fazer um planejamento e como seguir uma rotina. Eu sei que você ouve muito falar sobre isso e eu tenho certeza que você já ouviu até mesmo eu falando da importância da gente viver uma rotina. Mas você muito provavelmente está como eu estava antigamente, que eu ficava, meu Deus, e com que rotina, que é isso, e como que eu faço a rotina quando acontece isso, quando acontece aquilo, e aí você fica nesse emaranhado de situações, de pensamentos, e você roda e não sai do lugar. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre planejamento, tá? O planejamento nada mais é do que um caminho do qual você vai trilhar para que você chegue no objetivo final. Como nós estamos falando sobre lar, tá? Nós vamos começar a falar sobre o planejamento da cozinha. Em breve, muito em breve, vai sair para vocês um curso, tá? Que se chama Cozinha Express. Por quê esse nome? Porque, gente, o fato de eu ter criado uma Cozinha Express para mim foi o que me ajudou muito, porque eu sou uma pessoa que demoro muito para fazer as coisas. Não sei se você é assim, eu sou muito lenta. A minha pressão ela é super baixa, ela é 9/5. Quando ela tá alta, ela tá 10%, 11 no máximo. Então, assim, a minha pressão é baixa, a minha temperatura é baixa, né? Eu sou uma sanguínea nata, eu tenho algumas dificuldades, então eu tive que gerenciar isso na minha vida, eu tive que entender que eu ia precisar subir uma montanha muito grande. O que eu fiz? Vamos lá, se eu preciso subir uma montanha, eu vou me equipar para que eu não desista no meio do caminho dessa montanha.
Então, quando você vai planejar a sua cozinha, você precisa ver aquilo que de fato vai te auxiliar no dia a dia. Essas coisas que vão te auxiliar no dia a dia são as coisas que têm que ficar mais à vista, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de fazer pão, mas essa máquina de fazer pão eu não uso ela todos os dias, 3 vezes no máximo, tá? Então, essa minha máquina, ela está mais abaixo dos meus olhos e ela está mais escondidinha no meu armário. Porém, a Airfry não é uma coisa que eu uso todos os dias, mas é uma coisa que eu uso muito mais do que a minha máquina de fazer pão. Então, não seria lógico eu colocar essa minha Airfry escondida lá embaixo e a máquina de fazer pão, mesmo que ela seja bonita, mas colocar ela para decorar e colocar em cima, entende? Então, essa logística, essa movimentação, você vai ter que olhar para os seus objetos e para os seus recursos e fazer. Da mesma forma, os seus talheres de fazer a comida, colher de pau, né, a colher de silicone, você precisa deixar aquilo que é mais, que você mais usa, digamos assim, sobressaindo aos seus olhos. Da mesma forma, você vai fazer isso com as suas panelas que você usa no dia a dia, que você vai ter que deixar de forma prática. A minha casa, ela é muito pequenininha, ela é muito pequenininha. Então, eu tenho panelas, como vocês viram no cenário de ontem, que tinha, assim, atrás tinha umas panelas, tinha umas coisas. Então, são coisas que eu não uso sempre, elas tiveram que vir para o fundo da minha casa. Panelas, assadeiras, formas, né? Tudo isso eu tive que trazer para cá e eu deixei lá na minha cozinha apenas a forma que eu sempre uso para fazer o bolo, né? E aí as panelas que eu uso no dia a dia, porque isso vai me gerar um pequeno ganho de tempo. Porque imagina você tirando um monte de panela, vai ter que encaixar. Ah, Alana, mas é tão rapidinho. É rapidinho, mas você cansou, você gastou. E a soma, o que eu quero que você entenda? Que a soma desses gastos desnecessários vão interferir no final do seu dia, vão interferir na sua produtividade. Então, a gente já viu o que a gente tem que fazer com os objetos da nossa cozinha. Agora a gente vai planejar e a gente vai colocar no papel mesmo o que a gente faz de cardápio para nossa casa. Eu aprendi, lendo o livro da Charlotte Mason, que a gente deve se preocupar com a rotina da nossa alimentação, do nosso cardápio no dia a dia. E foi aí que eu entendi, porque muitas das vezes as minhas filhas não queriam comer aquela comida. E eu vou te dar um exemplo bem clássico. Um dia eu estava conversando com uma amiga que mora em Manaus, ela estava me falando que o filho dela estava com muita dificuldade de comer e ela não sabia mais o que fazer. E aí eu perguntei dela, vem cá, o que ele gosta? O que assim que você já deu para ele gostou? Ela falou, ele gostou de cuscuz. Mas todo dia eu fazia cuscuz e ele não quis mais. Aí é o erro, né? Ele gostou do cuscuz, então todo dia ela ofereceu ao ponto dele enjoar e não querer mais. Então, quando a gente está provendo alimentos diferentes, além da gente estar suplementando e nutrindo o nosso organismo, né? Porque todo alimento tem uma vitamina, tem uma proteína, né? Tem uma coisa. A gente está fazendo com que o nosso paladar não crie não é bem um nojo, mas que o nosso paladar não rejeite aquele alimento. Então, quando você for pensar em um cardápio para sua família, você começa pelo café da manhã. O que eu vou oferecer no café da manhã? E aí você coloca lá, eu faço de 15 em 15, né? Mas você pode fazer em uma semana, 7 dias, porque vai ser mais fácil para você. Você coloca lá, num dia você vai fazer uma crepioca, no outro dia você vai ser o pãozinho comum mesmo, um pãozinho com manteiga, que pode ser na chapa, pode não ser. No outro dia você faz uma tapioca com queijo. No outro dia você faz aí um cuscuz de milho. Então você vai variando no café da manhã. Um dia você oferece café, no outro dia você pode oferecer um suco. Ah, Alana, eu quero repetir o pão. A gente acostuma em comer pão, tá? Mas você pode fazer um dia um pão com ovo, no outro dia um pão com geleia. Você consegue mudar esse sabor. E aí é muito mais fácil do seu filho começar a entender e ampliar, né, essa questão de apetite, de saborear os alimentos, tá? A mesma forma você vai fazer com lanchinho, e aí eu te sugiro que seja uma fruta, porque eu acho bem mais prático. Na hora do almoço, você também vai variar. Por exemplo, se você faz arroz todo dia, não necessariamente precisa ser um arroz branco todo dia. Você pode num dia fazer um arroz
com cenoura. No outro dia você pode fazer um arroz com beterraba. Você pode colocar cúrcuma num arroz, né? Um outro dia você pode colocar uns pedaços de alho maiorzinho, ou você pode botar uma carne seca, ou você pode botar um franguinho desfiado, você pode fazer com outros temperos, você vai variando, mesmo que o alimento seja o mesmo, você consegue variar. Da mesma forma você vai fazer com o feijão, tá bom? Então, o feijão, num você coloca uma costelinha que já vai dar um sabor, no outro você já varia o tipo de grão, né? Você faz já um feijão branco, ou você faz um feijão preto, estilo feijoada. Num você coloca bacon calabresa, no outro não. Então, você consegue ter uma cozinha da qual você, um cardápio, na verdade, do qual você não vai fazer com que as pessoas que estão recebendo aquele alimento enjoem daquilo, porque você variou ao longo do dia. Se você fez um panelão, e aí vocês, quem for participar do curso, né, Cozinha Express, vai aprender como armazenar, congelar. Então, por exemplo, fiz um panelão de feijoada, minha família comeu um potinho, o restante a gente congela, né? Porque aí na próxima semana eu vou incluir ali esse feijão com um outro tipo de arroz, um outro tipo de carne, eu já pego aquilo que está congelado. Então, o planejamento vai te dar esse controle do que você está fazendo, tá? Planejamos aí o nosso cardápio, você já tem esse controle do que você está fazendo, do que você vai botar na sua mesa. Você agora vai ter um controle maior do que você tem no seu freezer também. E aí começa o seu planejamento de compras, né? Então você vai ver o que está faltando na sua despensa. Você vai anotar o que está faltando. Está faltando açúcar, né? Está faltando um arroz, está faltando um. As mulheres da comunidade Mulher no Lar, elas têm um planner onde elas anotam, né? Tudo que está faltando. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você que você pode fazer num caderno também. Tá faltando, eu tenho 1 quilo de arroz, de açúcar, e eu sei que eu uso isso em uma semana, por exemplo. Então, você viu que só tem esse, você já coloca lá, ó, compra imediata, você vai anotar. Por quê? Sabe quando seu marido te liga e fala assim, amor, tô aqui no supermercado, o que precisa que você, para me levar para casa? E geralmente a gente entra em pânico, né? Ai, meu Deus, não sei. Você corre lá na sua lista, que vai estar lá o que precisa, o que dá para esperar para o fim do mês, o que não dá, porque tá tudo planejado. Isso faz com que você seja produtiva. Por quê? Vamos lá que você estava precisando muito, tinha acabado o arroz e você não lembrava. Aí você vai ter que fazer o seu marido ir lá no seu mercado de novo, comprar, ou você vai ter que ir lá de novo, você perdeu tempo, você perdeu energia. Então o planejamento ele serve para que você pegue todo esse tempo que ficou ali, você pegue toda essa energia e você vá acumulando como se fosse uma poupança. Vamos lá planejar agora as nossas atividades em casa, sendo que na aula de amanhã é que eu vou ensinar a vocês a parte da organização. Mas o planejamento da casa, ela também precisa ser de acordo com a sua família. Tem mulheres que preferem fazer a faxina da noite, tem mulheres que preferem fazer de manhã. Eu prefiro fazer de manhã, quando eu acordo, porque à noite eu já estou muito cansada e de fato eu não tenho coração nenhum para ser dona de casa no final do meu dia. Eu quero descansar, eu quero fazer uma leitura em voz alta, eu quero conversar com meu marido. Então, o planejamento disso, ele tem que ser importante para a minha vida e para a minha família. E aqui eu quero muito desmistificar isso para vocês. Sabe o dormir com a pia limpa, dormir com o chão limpo, dormir com o banheiro limpo? É gostoso, é agradável. No outro dia de manhã você já acorda com tudo limpinho? Mas depende muito do seu estilo, do seu dia. Para mim, às 6 horas da noite eu já estou muito cansada, porque meu ritmo é muito pegado. Então, se eu tenho energia naquele dia, eu até faço, até gosto de deixar tudo arrumadinho e tal, para ir dormir bem e a gente acordar bem. Mas se eu estou muito cansada naquele dia, muito provavelmente não. Então, o que eu me planejo para fazer? Eu me planejo porque aí eu acordo, geralmente eu acordo entre 5, 5 e meia, 6 horas no máximo, e aí faz o nosso devocional, lê a nossa Bíblia, né? Aí a gente vai se cuidar, né? Vai cuidar da gente, que é extremamente importante. E aí eu já começo. Eu vou primeiro no banheiro das meninas, isso é sempre.
Então eu vou primeiro fazer aquela que a gente chama de lambida, né? A gente dá aquela lambida de limpeza no banheiro, nos banheiros. Depois eu vou para a cozinha, porque é onde eu vou fazer o café da manhã. Então à noite eu não deixo assim a pia largada, já tá tudo ali encaixotado. Então ou eu lavo rápido ou eu coloco na lava-louça. E aí eu vou preparar o café da manhã, tá? Depois que a gente toma o café da manhã, eu venho com a minha vassoura e eu vou limpar a área que ficou suja para que a gente conviva bem. Eu não gosto de chão sujo, né, no ambiente ali que a gente come, que a gente tá. Então, esse é o planejamento que eu faço. Eu anoto isso, já não anoto mais, gente. Eu já tô nessa vibe dessa rotina, já tem aí uns 5 anos. Então hoje eu não tenho isso anotado, mas eu tenho isso em mim. Esse planejamento já está em mim. E aí você pode reparar que eu falei para você que eu observo como foi o meu dia. E isso é extremamente importante na sua produtividade e no seu coração. Porque se você se planejou que todos os dias você vai dormir com a pinha limpa, maravilha. Mas o dia que você estiver cansada e que você não conseguir, você não precisa carregar peso e culpa. O que você faz no outro dia de manhã, isso é extremamente importante para você, essa vai ser a sua primeira tarefa de organização do dia. Eu tenho amigas que elas fazem, elas cuidam no café da manhã, elas cuidam de tudo que elas precisam cuidar de manhã, colocam as crianças para brincar e nesse período de 1 hora elas vão e limpam a casa e organizam a casa toda. Eu também já vi testemunho de uma moça que ela falou que de manhã ela fazia todas as coisas, eles almoçavam, ela lavava, limpava a cozinha e depois de 2 horas da tarde ela não fazia mais nada em casa, ela só ia fazer no outro dia. Por quê? Porque ela se planejou para das 2 da tarde até a noite ser o tempo dela com a família dela, porque de manhã as crianças iam para a escola, então ela conseguia fazer as coisas de manhã e de tarde que os filhos estavam em casa, ela queria viver a família dela. Então esse planejamento, ele precisa ser planejado e ele precisa ser planejado por você. É você que vai definir os seus melhores horários. E como você vai fazer isso? Observando. Qual é o melhor momento que vai ser para você fazer um faxinão de lambida, né? Que a gente chama aquele faxinão de lambida, aquele faxinão que você faz em meia hora, 40 minutos, 1 hora. Não é uma faxina que você vai esfregar, isso aí você vai escolher um outro dia, dentro do seu planejamento. O seu melhor dia é no sábado, que é quando, por exemplo, todo mundo sai de casa e você consegue aí em uma manhã fazer um faxinão, beleza. Isso está no seu planejamento, isso é uma coisa certa para você e para sua família. Se você se planeja, você consegue executar com mais facilidade. E aí, dentro disso, entra também, se eu sei que todo dia de manhã eu preciso limpar o meu banheiro de forma lambidona, quais são os produtos que eu vou ter ali no meu banheiro que vão facilitar o meu dia, né? Eu sei que vocês vão aprender um pouquinho sobre minimalismo na próxima aula, mas a gente precisa praticar o minimalismo, ele é importante, mas a gente também precisa praticar a funcionalidade, acho que é. Então, por exemplo, eu tenho produtos de limpeza tanto no banheiro das meninas e o mesmo produto de limpeza no meu banheiro. Por quê? Porque eu percebi que o ficar indo e vindo era um desperdício de tempo para mim, que preciso ter um tempo muito cronometrado. Percebi também que aí eu deixava no meu banheiro, quando eu ia ver, precisava no banheiro das meninas, ou porque o cachorro foi lá e fez um xixi, ou porque as meninas durante o dia acabaram sujando, e aí eu ficava nesse indo e vindo, indo e vindo. Eu falei, não dá certo isso. Então eu deixo um produto de limpeza no banheiro delas e o mesmo produto de limpeza no meu banheiro, porque ali eu pego, ali eu uso e ali eu guardo. Então, existem coisas que você vai ter que, no seu planejamento, duplicar e outras coisas que você vai ter que reduzir. E aí, como eu estou falando, você vai ver conforme a sua família, tá? Então, esse é um planejamento de limpeza. Alana, eu preciso limpar o meu sofá. De quanto em quanto tempo você vai limpar? De 15 em 15 dias? Isso precisa estar no seu planejamento. Nesse dia eu vou limpar o meu sofá, eu levo cerca de 40 minutos para limpar o meu sofá. Então eu vou fazer o que no dia anterior para que eu tenha esses 40 minutos a mais?
né? Então, isso entra o planejamento. Planejamento agora de rotina aí, de autocuidado, né, de tal. O que que eu faço, gente? Eu tentava muito fazer a minha rotina de skincare, né, que o pessoal orienta a gente fazer para manter a pele, nananana. E eu via que eu não estava dando conta disso. Não estava conseguindo, assim, eu não executava da maneira correta que eu deveria executar e na constância que eu deveria fazer por conta da minha rotina de vida. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, se eu deixasse o meu sabonete de rosto da skincare junto do banho, isso me economizava tempo. Então hoje o que que eu faço? Quando eu vou tomar o meu banho já para dormir, o meu sabonete já tá lá, ele não tá mais na pia, ele já tá lá no meu box. Então eu tomo banho direitinho e lavo meu rosto com o que eu preciso. Vou, saio, escovo meu dente e ali eu já passo o meu colágeno, eu já passo o meu hidratante e aí tá tudo ok. Foi muito mais fácil, muito mais prático para mim porque eu planejei essa ação, né? Meu cabelo, da mesma forma. Então, dia de sábado é mais prático, é mais fácil para eu fazer uma máscara no meu cabelo. Então, eu já sei que no sábado é o dia que eu vou fazer uma máscara no meu cabelo. Você para de fazer as coisas na doidice, sabe? Hoje, mas eu tenho que fazer hoje que meu cabelo tá podre. Não, você começa a fazer as coisas de forma mais consciente. Então, a arte de planejar é para te fazer ser mais produtiva. E como eu já falei, você vai observar a sua vida, você vai anotar as suas prioridades, aquilo que você realmente precisa, e você sempre tem que pensar aonde eu vou ganhar tempo. Esse é o planejamento. Então, finalizamos essa parte de planejamento e vamos entrar agora na parte de rotina. Mas eu quero que você entenda que não existe rotina que dê certo sem ter um planejamento. A rotina ela não vai ter propósito, ela não vai ter fundamento e você vai se perder nessa rotina ou você vai se sentir frustrada quando por alguma situação da vida você tiver que sair da rotina ou formar uma nova rotina. Então, rotina nada mais é a sua constância em executar alguma tarefa. Você ouve muito falar sobre a rotina de sono das crianças, né? Então, é você ter um horário para dormir, um horário para acordar. Quando você consegue fazer uma rotina de sono, muitas das coisas vão ser mais fáceis dentro da sua casa. Então, eu te indico a começar a rotina pela rotina de sono. Lembra que nossa aula passada a gente aprendeu que a gente faz um processo por vez? Então, primeiro a gente conquista uma coisa e depois a gente passa para as outras. Se você vive hoje o caos do horário de sono, do horário de dormir, seu filho está indo dormir meia-noite, 1h da manhã, e você jura por Deus que ele nunca vai conseguir dormir cedo, quero te dizer que esse é um pensamento completamente enganoso e que há 4 anos atrás era o mesmo pensamento que eu e meu esposo tínhamos. As nossas filhas iam dormir meia-noite, 1h da manhã, pulando elétricas, que nem, sabe, se tivesse ligado na tomada. Essa rotina do sono, esse horário do sono, ele é importante para a criança. A criança precisa dormir mais cedo. Logo, Deus as fez de modo que elas dormissem mais cedo para que elas pudessem aí, durante o sono, o corpo delas volte a regenerar aquilo que precisa ser regenerado. Então, o que você vai fazer? Você vai acordar seu filho mais cedo. E aí você vai pensar, ai, nossa, Lana, não dá, porque o horário que eu faço as coisas, o horário que eu faço isso, o horário que eu faço aquilo. Bom, minha amiga, tudo na vida é uma escolha. Você vai precisar escolher o que é importante para você, o que é importante para os seus filhos e o que é importante para sua casa. Eu considero a rotina do sono uma coisa muito importante, que foi uma coisa que eu vivi e que fez muita diferença na minha vida. Hoje as minhas filhas estão indo dormir aí basicamente 9h da noite, porque a gente teve que mudar uma rotina por conta de algumas coisas que aconteceram na minha casa. Mas já teve época em que 7h30 da noite, 8h, elas já estavam dormindo. E esse é um período que foi muito bom para minha família, inclusive é um período que em 2024 eu quero voltar. Entre 7h30 e 8h elas já virem a dormir, no mais tardar 8h15. E para que isso aconteça, essa rotina aconteça, você precisa despertar o seu filho mais cedo, porque ele precisa ter um intervalo maior
né, de brincadeiras, ele precisa ter um intervalo maior de gasto de energia, para que de fato ele sinta sono no horário em que você precisa que ele sinta sono. Agora, seu filho acorda às 11 horas da manhã, você acha isso maravilhoso, mas ele está indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã, isso não está sendo benéfico para a saúde dele, nem para a saúde de você, nem do seu marido. Você definir os seus horários de sono, um horário de acordar, né? Primeiro você definiu o horário de acordar, depois você definiu o horário de sono da sua rotina, você agora vai batalhar em prol disso. Pode ser que seja cansativo, pode ser que seja estressante, pode ser que o menino durma pelo meio do caminho durante o dia, porque não está habituado, não está acostumado. O importante é a constância e é não desistir. Eu aprendi com o meu pastor que a gente precisa de 21 dias para mudar o hábito, ou seja, 21 dias são batalhas, minha amiga, batalha para você construir uma rotina. Então não fica uma semana fazendo isso e já joga a toalha e desiste, não. Você vai, porque você sabe qual é o propósito. O propósito é construir um lar. O propósito é ter crianças durante o dia que estejam descansadas, que estejam ativas, que queiram brincar, que queiram servir, que queiram se alimentar. Por quê? Porque o organismo dela está descansado. Elas tiveram um sono regenerador. E isso faz total diferença na vida dela, como na vida de vocês também, tá? Arrumamos aí a rotina que eu mais acho importante, que é a rotina do sono. Agora vem a sua rotina pessoal. Eu fico extremamente estressada quando eu vejo que tem dias que eu acordo cedo, tem dias que eu acordo tarde, tem dias que eu acordo cedo, tem dias que eu acordo tarde. Porque, por exemplo, agora, diante da minha cirurgia, eu não estou muito com uma rotina de sono. Tem dias que eu acordo 5 horas da manhã, tem dias que eu estou indo acordar às 7. Olha a diferença de horário que tem sido, né? Da mesma forma, o horário de dormir, o que está acontecendo é uma variação muito grande. Só que eu não me sinto frustrada porque eu sei que é um momento do qual eu estou vivendo, é um momento específico. Tem pessoas na minha casa, né, que estão tentando ali se adaptar à nossa rotina, tentando entender como é que funciona a nossa casa, né? A gente tem o estresse da mamãe não poder carregar, da mamãe não poder fazer as coisas que elas estão habituadas, que meus filhos estão habituados e que meu esposo também está habituado. Então, tudo isso faz mudar ali a dinâmica da casa, a dinâmica do lar, e eu não me sinto frustrada com isso, porque eu sei que é um tempo, tá? Mas logo passando esse tempo, eu preciso estabelecer novamente a minha rotina pessoal. Que como que eu vou dar conta de fazer todas as coisas que eu faço se eu não tiver uma rotina, né? Então eu preciso ter uma rotina de horário de acordar, eu preciso ter uma rotina do horário dos meus estudos, porque nada que eu venho falar aqui para você, surgiu na minha cabeça. Não é isso. Existe um estudo, eu estudei para alcançar algo dentro da minha casa e eu estudei para passar isso para vocês. Então, eu tenho a minha rotina de estudo, tenho a minha rotina de alimentação, a minha rotina de exercícios, né? Eu tenho essas rotinas e você precisa estabelecer isso no seu dia, para que você consiga aguentar fazer todas as coisas que você precisa fazer. Então, através do planejamento que a gente fez, eu sei dentro da minha rotina o que eu tenho que fazer em casa, o que eu tenho que fazer na minha cozinha, o que eu tenho que fazer com as minhas filhas, o que eu tenho que ensinar a elas. E assim por diante, a gente vai tendo esse controle de todas as coisas para que sua casa funcione e não vire de verdade um verdadeiro caos, né? Porém, dentro dessa rotina e dentro desse planejamento, eu quero que você entenda que você tem uma casa viva. E que bom que a sua casa é viva. Que bom que tem crianças, que bom que tem pessoas andando. Então não adianta você querer uma casa de capa de revista, uma rotina que não existe, porque ao invés de você ser bênção na vida dessas pessoas, você vai ser um peso. Porque você só exige, você só cobra, você só fica ali no pé, não, isso, não, naquilo, e você não deixa a casa respirar. Então entenda que se você tem filhos, provavelmente eles vão jogar brinquedos pela casa. Cabe a você, no tempo certo, ir lá e ter o trabalho de ensinar. Agora é hora de você guardar, agora vamos guardar tudo, agora vamos isso, vamos aquilo, né? Isso tudo faz parte de uma rotina de uma casa viva. Você acabou de lavar a louça, quando você vê já tem louça lá de novo, porque eles lancharam, porque faz parte de uma rotina viva.
Você acabou de fazer o almoço, você já tem que fazer o lanche, você já tem que fazer a janta. Isso faz parte de uma rotina. E quando você não entende que isso faz parte de uma rotina, que crianças podem sair, pisar na lama e sujar a casa, você se frustra com todas as situações porque você engessou o seu planejamento e você engessou a sua rotina e você sofre com isso e você faz as pessoas que estão à sua volta sofrer, porque você colocou a organização, a limpeza acima do coração das pessoas que vivem com você. Então, você tendo uma rotina, sua família tendo uma rotina, mas você entendendo que ali existe uma casa viva, até o fato de ter brinquedos espalhados pela casa entra na sua rotina. Porque você sabe que os brinquedos estão ali e que logo mais eles vão precisar ser guardados. Porque você sabe que você acabou de lavar a louça do café da manhã e logo mais você vai ter que lavar a louça do lanche. E aí isso deixa de ser um peso para você, né? De ai meu Deus, toda hora isso aqui tá sujo, ai meu Deus, toda hora essa pia tá imunda, ai meu Deus, não sei o que. E você carrega esse peso e você vai jogando esse peso nas pessoas, ao invés de você demonstrar que você tá fazendo aquilo porque você ama, que aquilo é amor, que aquilo é serviço, que aquilo é cuidado, que você é a rainha do seu lar e você está servindo a sua família, você demonstra para eles que tudo isso que você faz é um peso muito grande, que eles só te jogam cada vez mais peso e que eles não são bênção na sua vida. E a gente precisa se preocupar com isso. Então, essa rotina, ela precisa ter lógica, ela precisa ser bênção. Ela não pode ser uma rotina também extremamente engessada. Meu Deus, deu 7 horas da noite, as crianças precisam dormir agora e aquela confusão, igual aquela confusão. Você está sendo bênção? Ou você está adorando, idolatrando uma coisa que você não deveria fazer, não deveria idolatrar? Ah, eu não vou mais na igreja, ah, eu não saio mais, ah, eu não tenho mais vida por conta da rotina dos meus filhos. Você está errado. Essas coisas também podem entrar na rotina. Então, todo sábado é o dia da família, vocês assistem um filme, vocês dormem um pouquinho mais tarde, acordam um pouquinho mais tarde. Você vai adaptando isso na sua família. Cuidado com aquelas coisas extremistas de sempre você tem que fazer isso, sempre você tem que fazer isso, sempre, porque nem as pessoas que te orientam a sempre fazer isso são as pessoas que conseguem fazer sempre a mesma coisa. Porque a nossa vida é dinâmica, a nossa vida ela tem personalidade, né? E eu sempre falo para as meninas, por exemplo, vamos pensar na mesa. Sempre sento com as minhas filhas para tomar café da manhã e meu esposo. Mas todo dia é um dia diferente. Tem dia que uma acordou mais feliz, tem um dia que a outra acordou mais chateada, tem dia que tá todo mundo conversando alegre e feliz, tem dia que ninguém quer falar com ninguém, tem dia que a menina quer subir na mesa, tem dia que a outra derruba um copo, né? E tá tudo bem, porque a vida tem a sua dinâmica. O que é a rotina ali? Sentamos juntos para tomar café da manhã. Como isso vai se desdobrar? Cabe aí o seu dia, cabe aí o seu momento, mas eu não vou me sentir frustrada porque a minha rotina é sentar para tomar café da manhã. Entendeu? A minha rotina, ela precisa ser geral, no modo geral, e não no modo específico. Porque senão, quando eu limpei o banheiro, minha filha foi lá, sujou o banheiro todo, eu vou ficar extremamente chateada com isso. Por quê? Porque na minha rotina eu já não me veria mais limpando o banheiro. Quando na verdade eu sei que dentro da minha rotina está o limpar o banheiro de manhã e sempre que elas sujarem e sempre que precisar. Então eu não vou fazer aquilo com um peso, com uma raiva no meu coração, mas eu vou fazer porque tem que fazer. Entende a diferença? Então quando as pessoas falam pra mim, muita gente fala pra mim, Alana, como é que você consegue fazer as coisas feliz, né? Gente, a gente às vezes reclama do cansaço, mas não que o meu coração esteja ali abominando aquilo que eu tô fazendo, eu faço com alegria, porque eu sei o propósito, eu sei que isso está incluso na minha rotina do meu dia a dia. Eu sei que quando as minhas filhas crescerem, isso não vai estar mais incluso na minha rotina. E aí eu vou poder colocar outras coisas nessa minha rotina, tipo ler um livro que eu queira, sair para tomar um sorvete, sair, entende? Então são coisas que você precisa olhar para o seu hoje. Eu tenho um bebezinho pequeno, eu tenho um recém-nascido. Qual é a minha rotina? Minha rotina não vai ser de quando eu estava grávida. Eu vou mudar a minha rotina e tá tudo bem, né? Meu bebê cresceu um pouquinho mais, entrou a alimentação dele, outra rotina.
Começou a época de férias, outra rotina. Só que agora é uma nova rotina, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de enxergar o que você está vivendo. Então, estabelecemos essa nossa rotina. Agora a gente vai estabelecer a rotina das crianças. Lembra que a gente já conversou na primeira aula que a gente não pode simplesmente pegar um monte de coisa, um monte de responsabilidades, um monte de ordens e jogar nas crianças. Hoje, aqui na minha casa, eu ainda luto muito com a rotina do acordar, do que elas precisam entender, que elas têm que acordar. Arrumar o quarto delas, trocar o pijama, fazer a higiene pessoal, e aí elas vão e sentam na mesa do café da manhã. Então, são 4 coisas que elas precisam fazer de manhã. Às vezes elas acordam super animadas. Mãe, fiz toda a rotina, feliz da vida que elas fizeram. Às vezes elas estão com preguiça. Às vezes elas não querem fazer mesmo. Às vezes uma não quer colaborar com a outra, porque as pequenas não conseguem dobrar os lençóis e precisam da ajuda das maiores. Então, é com esse desafio que eu trabalho. Quando elas concluírem esse desafio, em que a mamãe não precise mais estar chamando atenção, estar pedindo, ensinando elas a lidar com o coração preguiçosinho, ou lidar com aquilo de, hoje eu não quero fazer, elas aprendam que aquilo é responsabilidade, independente se elas querem fazer ou não. Aquilo é a rotina da vida delas. Quando eu terminar esse ciclo, é que eu vou colocar outros ciclos na vida delas. Por quê? Eu quero que elas me ajudem, não quero mais trabalhar, não quero mais arrumar a cama delas? Eu também. Mas não é isso, é porque eu sei que aqui eu estou construindo algo para o futuro delas. Eu estou ensinando elas a serem responsáveis, eu estou ensinando elas que elas devem fazer o que elas precisam fazer, independente se elas querem ou não. Eu estou ensinando a elas que a gente pode servir no nosso lar com alegria. Eu estou ensinando a elas como que organizar traz, né, essa sensação de paz, de segurança. Ou seja, tem vários ensinos aqui nessas 4 coisas que elas fazem de manhã que é importante para a vida delas. Então, se você está ensinando seu filho a acordar e escovar o dente, foca nisso. Cria essa rotina para ele. Quando ele já tiver estabelecido no automático, você passa a dar uma nova rotina de uma nova responsabilidade para ele. Seja limpar um banheiro, né? Tem mães que já colocam isso para limpar um banheiro, para lavar uma louça, para ajudar no café da manhã, e tanto faz. Você vai colocar de acordo com a sua vida uma rotina para os seus filhos, mas lembrando que é um processo de passo a passo, tá bom? Então, essa nossa aula, ela é basicamente uma geral dentro da comunidade no lar. Se um dia vocês decidirem ser minha aluna dentro da comunidade no lar, são 6 aulas, explicando detalhadamente como fazer rotina para cada coisa, tá? Mas aqui, o que eu queria trazer para vocês é a forma geral de compreender produtividade, planejamento e rotina, para que vocês possam começar a caminhar na casa de vocês sem desespero, sem ficar se comparando, sem ficar tentando implementar coisas que não condizem com a sua família, né? Você precisa olhar para a sua família e a sua rotina precisa condizer com a sua família. Você precisa entender que vai existir momentos em que nada vai funcionar e tá tudo bem. No outro dia é um outro dia, né? Então não se sinta frustrada pelas coisas que você não consegue hoje. Você vai amanhã e você batalha para conseguir. Além de que você aprendeu também que você não deve pressionar a todos, porque você estabeleceu um planejamento, uma rotina e todo mundo tem que fazer isso como se você fosse um general. Você não é um general, você é uma rainha. Você, em sabedoria, você cuida das pessoas que estão na sua casa, você compreende, você ama, você é piedosa e você encaminha através do ensino. Porque senão vai ser um peso para você e um peso enorme para quem mora com você. Então você precisa ter a sabedoria de conduzir todas as coisas sem que isso seja um peso para quem vive com você. Então viva o seu lar, viva a sua casa, entenda a dinâmica, entenda as suas montanhas, se prepare para subir elas, entenda também a montanha dos seus filhos, aquilo que eles vão ter que lidar também em suas vidas para mudar, para se encaixar dentro de uma rotina, se encaixar dentro de um planejamento. Da mesma forma, você teve que compreender o seu marido também. Eu espero que essa aula tenha sido bênção para você,
que eu tenha tirado alguns mitos do seu coração, alguns pesos de cima do seu ombro, e que você possa aí dar continuidade na sua casa para que de fato você viva aí um lar de paz. E até a nossa próxima aula.